Boa noite, gente! Resolvemos fazer essa live aqui agora, depois de uma tarde super especial, né, de compartilhamento de informações sobre o congelamento de células tronco extraídas a partir do dentinho de leite. É um assunto que hoje eu me conscientizei que eu ainda preciso aprender muito mais. Assunto interessantíssimo para mães, pais que estão pensando já e se antecipando no futuro dos filhos, né, na saúde dos filhos. O congelamento das células tronco a partir do dente de leite é um assunto relativamente novo, que vem sendo estudado no mundo inteiro e, obviamente, aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, bem pertinho aqui da gente, aqui em Campinas, tem uma empresa, R-Crio, que está fazendo vários estudos do o que pode ser feito, né, a partir do congelamento das células tronco, do dentinho de leite, e é um assunto que cada vez mais vai fazer parte da nossa rotina, né? Sim. Eu tô aqui agora no Belle Santé, é uma clínica um instituto de odontologia aqui em Indaiatuba, junto com a doutora Tânia Rigak, que hoje é uma especialista também no tema. A Belle Santé é uma empresa credenciada pela R-Crio para fazer a extração do dentinho de leite, né? Então a gente vai aproveitar esse momento aqui hoje para conhecer mais sobre esse assunto, e eu tenho certeza que, assim como eu, toda mãe que ouvir um pouco mais sobre esse assunto vai pensar em fazer o congelamento, né? Com toda certeza. Então, doutora Tânia, por que as células tronco que tem dentro da polpa do dente de leite são tão especiais? Bom, as células tronco que tem dentro do dente de leite, elas são células muito especiais porque elas são capazes de se diferenciar em todos os outros tipos de tecido que forem necessários caso a criança no futuro tenha algum tipo de doença degenerativa. Então, assim, as células do dentinho de leite, elas são multiplicadas, elas são congeladas, e se futuramente tiver algum problema, por exemplo, no fígado, ou no coração, ou no sistema neuronal, algum problema oftalmológico, alguma queimadura, essas células, elas são capazes de se transformar em qualquer outro tipo de célula do corpo humano que tenha origem mesenquimal, assim como elas. O que a gente já sabe? Que tipo de doença que já pode ser atualmente com conhecimento, o que a ciência já vem trazendo, o que já pode ser tratado a partir das células tronco do dente de leite? Bom, existem assim, mais de 5.000 pesquisas envolvendo a célula tronco do dente de leite, mas existem os principais avanços da medicina são no tratamento da cegueira, né, no tratamento de deformidades ósseas, né, por exemplo, um lábio leporino, uma fissura lábio-palatina, dá para fechar com células tronco, mas tem muitos outros estudos sendo feitos em diversas áreas, né, tanto o tratamento de câncer, Alzheimer, mal de Parkinson, queimaduras, né, existem assim, muitos tipos de doenças e acometimentos que estão sendo estudados a partir de células tronco. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Principalmente quando a gente pensa em células tronco, a gente pensa em geral em doenças já muito perigosas, né? Mas as células tronco do dentinho de leite, pelo que eu aprendi hoje aqui durante a tarde, o que a Tânia também colocou, pode ser usada também para uma queimadura, porque as células tronco do dentinho de leite, elas podem se transformar em células epiteliais. Sim. E aí sim fazer uma reconstituição de algum tecido, ou a Tânia falou agora também no caso de cegueira, e muitos fenda palatina, que eu sei que tem algumas seguidoras nossa aqui do Gemelando que tem problemas com a fenda palatina nas crianças, né? Autismo também. Tinha esquecido de mencionar o autismo, mas tem sido muito estudado, né? As células troncos no tratamento do autismo, com muito sucesso, inclusive. Realmente é um assunto que a gente tem visto cada vez mais na mídia, e a gente precisa, de fato, entender mais sobre ele e preparar os nossos filhos e nos preparar para o futuro, né? Porque, com certeza, hoje já se sabe muita coisa, mas a medicina também vai evoluindo muito nesse sentido e vai se quebrando paradigmas, né? De que, primeiro, Sim. que é uma coisa cara, que hoje eu já aprendi aqui que não é. É acessível, então existem empresas que trabalham com esse congelamento e transformam isso numa coisa mais acessível, né? Hoje, as células tronco vamos supor que eu vou congelar as células tronco de um filho. Esse material congelado, essa célula, vai servir apenas para essa pessoa, ou outros membros da família também podem se beneficiar desse material genético? Tá, olha, isso é muito difícil de afirmar. Estão sendo realizados estudos,
né, demonstrando sucesso no tratamento com células-tronco de filhos em pais, por exemplo, né, numa compatibilidade. Mas isso é uma coisa que não tem como a gente afirmar, de falar, olha, pode congelar que vai servir para a família inteira, a gente não sabe ainda. Ainda é muito novo esse assunto, pode ser que sim, pode ser que sim, mas não necessariamente. Então ainda precisa de um pouquinho mais de estudo. Estou recebendo aqui uma pergunta da Mariana. Ela está perguntando por quanto tempo a gente pode fazer esse armazenamento, né? Durante quanto tempo? Extrair o dentinho de leite, vai para o congelamento, por quanto tempo pode ficar congelado lá? Ele pode ficar congelado para sempre, tá? Nas condições que a célula-tronco é armazenada, ela não sofre nenhuma ação de agente externo, então ela não entra em contato com ar, com nenhum tipo de alimento, com luz, com calor. Então ela é uma célula que não envelhece, ela pode ficar congelada para sempre, tá bom? Hoje o que eu aprendi aqui, que eu achei interessantíssimo da palestra que a gente ouviu, e talvez tu vai mencionar isso depois, é que quando eles fazem o congelamento desse material genético, né, da polpa do dente de leite, dessas células que estão lá, essas células podem se multiplicar por muitas e muitas utilizações. Então eles congelam o material numa temperatura, se eu não me engano, era menos 196 graus, e depois a gente pode tirar de lá e mesmo uma vez utilizada essas células, se ainda quiser reproduzir em maior volume de células, ainda é possível. Sim. Então é uma coisa que é fantástico, né? Tá muito legal, é um assunto muito legal. Hoje eu fiquei apaixonada pelo tema. Doutora, quando a gente fala na extração, né, do dentinho de leite, a gente está falando de um dente que já caiu ou é um procedimento que precisa ser realizado num dente que ainda existe, que está prestes a cair? Ele não pode ser um dente que já caiu, né? Aqueles que guardam em casa, no potinho, naquele quadrinho do dente, aquele já não serve mais, infelizmente. Aquelas células já estão mortas. Então, assim, o dente, para ser utilizado as células-tronco dele, precisa ser removido no consultório e imediatamente entrar no meio de cultura, né? Então, não serve esse que tem guardado em casa, tem que ser extraído no consultório. E isso é uma programação que se faz com antecedência, então, né? Sim. A gente programa uma vinda. A gente está falando aqui de extração de células-tronco do dente de leite, mas adultos também podem fazer extração. Só que uma coisa que eu aprendi hoje é que as nossas células, elas carregam a mesma idade que a gente carrega. Ou seja, não vou falar a minha idade aqui, tá? Mas eu já tô acima dos 30, então as minhas células já vêm comigo há mais de 30 anos. E já são células um pouco mais velhas. Se a gente utiliza células do dentinho de leite, essas sim são células bem novas, com maior capacidade de reprodução, enfim, mais limpas, né? Sim. Por isso que a gente fala aqui de extração de dente de leite. Mas pode acontecer também o congelamento e o armazenamento de células-tronco dos nossos próprios dentes. Claro que a gente não vai tirar um dente da frente que tá bom aqui e congelar, né? Mas no caso de uma extração de siso, sim, ou de alguma outra extração que seja necessária, também é possível, né, doutora? Sim, é que assim, quanto mais jovem o dente, melhor. Então, assim, o dentinho de leite, ele é sempre jovem, né? Mas um adulto que tenha um dente de leite, tem alguns adultos que têm dente de leite, pode fazer? Pode, mas o problema é realmente a idade e não tem como a gente dar certeza da multiplicação dessas células-tronco. Então, assim, claro que elas vão ser estudadas e em elas se multiplicando, né, pode fazer a criopreservação normalmente. Então, isso significa que a gente pode utilizar qualquer dente, né? Não necessariamente só caninos ou só dente da frente ou molares, qualquer dente. Qualquer dente contém células-tronco. A gente fala do dente de leite porque ele já é um dente que vai ser extraído, que vai cair de qualquer maneira. Então, assim, ele já é um processo natural muito menos invasivo, né? Que a gente pode que é simples, né? É fácil, é só fazer, né? É só colocar num potinho e mandar para esse laboratório. Todo o trabalho feito por eles, é muito simples o procedimento. E quando a criança vem até o dentista para fazer essa extração, é um procedimento dolorido ou é um procedimento que faz parte da rotina já natural das crianças? Não seria um processo traumático fazer essa extração? Não seria um processo traumático, porque já é um dente que já vem amolecido, né? Ele não é aquele dente que tá bambo quase caindo, aquele lá também não serve. Tá? Ele precisa, assim, ele tá começando a ficar mole. Então, assim, seria um dente que daqui a pouquinho já iria cair de qualquer maneira. Então, não é uma cirurgia invasiva, né? É claro, precisa de ter cuidado. O dente precisa ter ainda 1/3 de raiz. Então, precisa fazer anestesia. Só que, assim, o benefício ele é tão grande que o procedimento em si é um procedimento que a gente até
é minúsculo, né, quando comparado ao benefício que essas células-tronco vão trazer para o futuro da saúde dessa criança. Uhum, perfeito. Quando a gente fala assim em células-tronco, né, eu acredito que o assunto que já vem mais, que está sendo mais discutido é as células-tronco a partir do cordão umbilical. Sim. Como a gente vem falando de células-tronco a partir do dentinho de leite, qual é a diferença real entre a célula que a gente conseguiria adquirir se armazena o cordão umbilical e que a gente conseguirá adquirir armazenando o dentinho de leite? Certo. As células são diferentes. Do cordão umbilical é uma coisa, do dentinho de leite é outra. Já explico. Do cordão umbilical são células hematopoéticas, ou seja, as células do cordão umbilical elas somente conseguem se diferenciar em células sanguíneas. Elas vão ser utilizadas, por exemplo, no caso de uma leucemia ou alguma doença sanguínea que a criança venha a desenvolver. A célula do dente de leite é capaz de se transformar em outros tecidos e se multiplicar eternamente. Então, assim, tá tendo estudo até de formação de órgãos, né? O que a gente estava discutindo hoje aqui com o nosso palestrante é que provavelmente as células-tronco vão ser o futuro do transplante de órgãos, né? Imagina você poder fazer um rim a partir de células do seu dentinho de leite que você já tem lá guardado, né? É isso que a medicina vai trazer futuramente pra gente, né? É isso que a gente pode esperar. Então, assim, até eu que sou dentista, eu fico pensando que talvez até seja o final do implante dentário mesmo, né? Em vez de você colocar um implante de titânio, vai se colocar um dente novo. Para mim isso assim é uma coisa maravilhosa, né? Dentro da medicina, o que a gente pode esperar do futuro. Nessa questão de o que esperar do futuro, né? Eu acho que é uma preocupação que eu manifestei hoje durante a palestra com o Anderson, né, da R-Crio, mas eu vi que outras pessoas também manifestaram. Que uma vez que a gente está convencido eu estou convencida que o armazenamento é o futuro para meus filhos, é o que eu vou fazer, inclusive o que eu já escolhi fazer por eles. Porém, uma vez armazenado, a gente precisa ter uma gama de médicos que saibam trabalhar com esse tipo de procedimentos, né? Então, quando a gente fala em futuro, a gente está falando também em cada vez mais médicos capacitados, além de, obviamente, outras doenças que vão sendo descobertas, a cura através das células, correto? Correto. Perfeito. E você percebe isso também no meio dos dentistas, assim, cada vez mais dentistas convencidos de que é um procedimento muito válido? Sim, é um procedimento novo, né? Até eu fiquei sabendo disso, acho que faz menos de 2 anos, talvez uns 2 anos que eu fiquei sabendo que isso existia. E que poderia ser coletado do dentinho de leite e que poderia ser essa explosão que está sendo hoje em dia, mesmo dentro do meio odontológico, ainda tem muito dentista que não conhece o procedimento, né? E assim, pela simplicidade do procedimento, com toda certeza é uma coisa que vai se popularizar cada vez mais, que todos os dentistas futuramente vão poder fazer. Quando a gente fala em popularização aqui, sendo bem breve, né, porque pra gente não estender muito nesse tema, que obviamente cada empresa, cada dentista tem a sua base financeira de trabalho, né, mas em termos gerais, o que se espera gastar e investir, né? Não digo gastar, mas o que se espera investir para que a gente garanta a extração, né, do dentinho e depois a conservação dele aí pela eternidade? Sim, eu não faço parte do laboratório R-Crio, né? Eu presto serviço em parceria com eles. E então toda a negociação é feita diretamente com eles, né, com o laboratório. Mas o que eu posso assegurar é que é muito barato perto do benefício. Vamos pensar assim, bem mais barato do que um seguro do carro. E o seguro do carro a gente acaba pagando todo ano. Só por uma base, então o seguro do carro deve custar em torno de R$3.000, R$3.500. É mais barato que isso. Bem mais barato que isso. Em linhas gerais é isso, então é um procedimento que é acessível. Eu sei que tem condições de parcelamento, enfim, tudo, que acho que vale a pena pesquisar de fato. Agora, por último, aqui uma pergunta que foi uma dúvida minha e que segue sempre dúvida com mães de gêmeos, né? A gente sabe que os gêmeos univitelinos, eles carregam a mesma bagagem genética. Então, eu gostaria de saber, doutora, uma vez carregando a mesma bagagem genética, eu posso congelar o dentinho de um e não congelar o do outro ou não? É uma questão também difícil de afirmar, porque cai naquela mesma questão daquela pergunta sobre a família, né, que você me fez agora há pouquinho. Não dá para eu te dar precisão, né? Não dá para eu falar que não,
mas também não dá para afirmar que sim, porque tem a questão imunológica, isso varia de indivíduo para indivíduo. Então, assim, eles precisam ser compatíveis, isso é de fato, só que nós não temos certeza ainda se todos os gêmeos univitelinos são compatíveis. Né? O que nós sabemos é que cada um é um indivíduo diferente. Então, no momento, na atual medicina, no momento atual que a gente está, o recomendado é que seja armazenado dos dois, tá? De um e de outro, porque a gente ainda não sabe como que isso vai evoluir, como que os estudos vão evoluir daqui pra frente. Então aí, mães de gêmeos é os dois mesmo, tá? É também o que eu já venho negociando, eu sei que a RCRIO também tem planos familiares, né? Então sim, é uma questão de negociação. E, de novo, fica aqui hoje, fiquei convencida de que é o futuro mesmo da medicina, enfim, né? Muitas sim, doenças podem ser tratadas a partir disso. Acho que cada vez vai ser mais forte. Doutora, tem alguma mensagem final aqui para quem está nos ouvindo? Tem. Olha, eu acho que assim, tudo que é inovador merece muito a nossa atenção, né? Muito se falava de células-tronco há 50 anos atrás, há 20 anos atrás. Na época que eu fiz faculdade, né, eu lembro até hoje, eu assisti uma palestra sobre engenharia tecidual no ano 2000. Né? E muitos falavam, não, isso é para daqui a 20 anos, né? Isso é tudo bem, a gente já passou 20 anos. Né? Então, assim, agora é o momento. E como a medicina está avançando para esse caminho, eu acho que a gente não pode bobear. Por quê? Vai chegar daqui a 25 anos e o nosso filho acaba adquirindo uma doença degenerativa. E a gente vai começar a se questionar, poxa vida, se eu tivesse guardado aquelas células, talvez o meu filho estivesse numa situação mais simples de receber tratamento. Então, assim, o que eu falo é que não dá pra gente pensar duas vezes. Isso é uma questão, assim, muito mais valioso do que um seguro-saúde, muito mais valioso do que um seguro de carro, muito mais valioso do que muita despesa que a gente acaba tendo e que seria descartável, né? Então, isso é uma das coisas que eu acho que toda mãe deveria prestar muita atenção, estudar um pouco mais, e quem tiver dúvida pode vir aqui fazer uma consulta comigo, pode me mandar uma mensagem, pode me mandar um e-mail, pode me mandar um direct, pode entrar em contato da maneira que quiser, que eu vou ter o maior prazer em explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Eu tô aqui total disposição, também cada dia mais ficando mais fã do procedimento, né, dessa medicina, do avanço que está tendo a medicina atualmente. Então, estou aqui à disposição de todo mundo e com muito carinho para receber todo mundo aqui no consultório que tiver dúvida. Muito legal. Agora, antes de finalizar, eu lembro de um exemplo que ele deu aqui hoje, que é do Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo, antes de participar da Copa do Mundo, agora ele teve uma lesão no joelho. E essa lesão foi tratada sem cirurgia. Ele utilizou células-tronco para fazer a regeneração. Agora não me lembro se era óssea, imagino que era óssea a regeneração que ele fez. Acho que cartilagem, né? E não precisou de cirurgia. Então é um assunto que vem vindo para a mídia. Pessoas que a gente conhece, que estão aí, atletas, a Laís também, né? A Laís sim, também tetraplégica, também está fazendo um tratamento com células-tronco do dente de leite. Então são novidades que a medicina está possibilitando e que eu acho que é uma responsabilidade nossa como pais conhecer mais do assunto e aí sim definir se esse é o caminho que a gente vai, se não é, mas é uma responsabilidade a gente conhecer quais são esses avanços e poder de fato usufruir deles no futuro. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas a gente não está falando só de doenças gravíssimas, a gente está falando também de situações que podem acontecer de novo, queimaduras, uma cegueira, né? Um acidente, implantes de dente. Então, coisas que acontecem, que não são aquelas coisas que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Então é isso, pessoal. Esse material vai ficar disponível. Tenho certeza que a doutora Tânia, aqui da Belle Santé, ou então o pessoal da RCRIO, vão estar sempre à disposição para ajudar. Um grande abraço, obrigada por nos ouvirem. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, viu?